Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos maiores pensadores da história, Santo Agostinho de Hipona. O nosso objetivo, desvendar uma das suas doutrinas mais radicais e, vamos combinar, desafiadoras, a proibição absoluta da mentira. A gente vai usar como base as duas grandes obras dele sobre o assunto para entender por que, para Agostinho, a verdade era uma questão literalmente de vida ou morte espiritual. Bom, vamos começar com a tese central. Direto ao ponto, sem rodeios. Nunca se deve mentir. Essa frase, que parece tão simples, é na verdade o ponto de partida para uma das éticas mais rigorosas e inflexíveis já pensadas. E é exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa doutrina que é bem complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o contexto radical em que Agostinho escreveu. Depois, os fundamentos do pensamento dele. Aí, a gente vai dissecar o que é uma mentira, encarar de frente a questão da mentira útil, ver como essa doutrina funciona num combate real e, por fim, fechar com o chamado dele à unidade interior. Então, vamos lá. Para entender por que Agostinho era tão absoluto, a gente precisa voltar no tempo e ver os problemas que ele estava enfrentando, primeiro como filósofo e depois como bispo. Agostinho tratou desse tema em dois momentos bem diferentes. Em 395, ainda como padre, ele escreveu A Mentira, uma obra que ele mesmo disse que era espinhosa e cheia de dificuldades. 25 anos depois, já como a maior autoridade da igreja, ele escreve Contra a Mentira. E aí não era mais uma reflexão teórica, era quase uma arma pastoral, forjada no calor de uma crise. E olha, ele não estava escrevendo no vácuo, não. Tinha 3 desafios gigantes pela frente. Primeiro, os próprios fiéis, que achavam super normal contar umas mentirinhas por bondade. Segundo, os hereges maniqueus, que usavam as mentiras dos patriarcas da Bíblia para dizer que as escrituras não eram confiáveis. E terceiro, um debate quente com ninguém menos que São Jerônimo sobre se os apóstolos teriam, digamos, fingido um conflito. Ou seja, a mentira num problema urgente. Agora, para a gente sacar a resposta radical do Agostinho, a gente precisa entender os 3 pilares, tanto filosóficos quanto teológicos, que sustentam todo o argumento dele. É aqui que a doutrina ganha sua força. E aqui estão os 3 pilares do pensamento dele. Primeiro, para Agostinho, a verdade não é uma coisa, a verdade é alguém, é Deus. Então mentir não é só uma falha social, é um ato contra a própria divindade. Segundo ponto, o pecado não está nas palavras, mas na vontade. A intenção de enganar é que é o X da questão. E terceiro, todo pecado, e a mentira está nesse pacote, nasce de um amor desordenado, de você preferir um bem passageiro, tipo salvar a própria pele, ao bem eterno, que é a verdade. Ok, com essa base firme, vamos dissecar o que é exatamente uma mentira para Agostinho. A definição dele é super precisa e já mostra o estrago que ela faz por dentro. A definição é essa. Mentir é ter uma coisa no espírito e dizer outra. Simples assim. O resultado disso, Agostinho chama de cor duplex, ou seja, um coração duplo. O mentiroso se torna uma pessoa fraturada por dentro, dividida entre a verdade que ele conhece e a falsidade que ele fala. E olha só que interessante essa tabela. Ela mostra a diferença crucial entre errar e mentir. No erro honesto, sua mente e sua fala estão alinhadas, mesmo que a informação esteja errada. Você não mentiu. Na mentira clássica, você sabe a verdade, mas fala ao contrário. Agora, o terceiro caso é o mais fascinante. Você acha que algo é falso, mas, para enganar alguém, afirma aquilo. E, por acaso, acaba dizendo a verdade. Para Agostinho, você mentiu porque a sua intenção era enganar. Então, o ponto central é este. A mentira é um pecado da vontade, não da língua. Não tem a ver com a exatidão dos fatos, mas sim com a integridade da intenção. É a vontade de enganar que faz o pecado. Tá, mas e as mentiras boas? Aquelas que a gente conta por uma causa nobre, para salvar uma vida ou proteger alguém? Essa é a objeção mais comum e Agostinho vai para cima dela de forma implacável. O argumento de Agostinho é um cálculo moral devastador. De um lado, a gente tem a vida do corpo, um bem temporal. Do outro, a vida da alma, um bem eterno. E ele pergunta: como é que se pode justificar o suicídio espiritual da própria alma, que é algo eterno, para salvar o corpo de outra pessoa, que é temporário? Para ele, essa troca é um desastre, porque, como diz a Escritura, a boca que mente mata a alma. E para organizar o pensamento, Agostinho cria essa famosa hierarquia com 8 tipos de mentiras, classificadas da mais para menos grave.
No topo, a pior de todas, a mentira na doutrina religiosa, porque afasta as pessoas de Deus. Aí, descendo a pirâmide, a gente passa por mentiras que prejudicam os outros, mentiras por puro prazer, até chegar lá embaixo, nos degraus 7 e 8, que são justamente as mentiras que muita gente consideraria úteis. Mentir para salvar a vida ou a pureza física de alguém. Mas muito cuidado aqui. Essa hierarquia não é um cardápio de opções, tá? É uma ferramenta para a gente medir a gravidade do pecado. A conclusão de Agostinho é inflexível. Até mesmo o 8º tipo, a menos grave, continua sendo um pecado. Nenhuma mentira jamais se justifica. Agora, vamos para a prática. Vamos ver como isso tudo funciona na vida real. 25 anos depois de escrever o primeiro livro, Agostinho teve que aplicar essa teoria numa crise de vida ou morte que ameaçava a igreja. A crise era a heresia dos priscilianistas. Eles basicamente transformaram a mentira num dogma. Ensinavam que era certo mentir sobre a própria fé para se proteger. E isso criou um dilema terrível para os católicos. Seria certo usar a mesma tática? Mentir, fingir ser um herege só para conseguir desmascarar eles por dentro? A resposta de Agostinho soa como um trovão. Para ele, a salvação exige unidade total entre a fé do coração e a confissão da boca. Por isso ele afirma: renegar a Cristo de mentira é renegá-lo de fato. Não existe separação. O ato externo de negar, mesmo que o coração não concorde, é uma negação real. Mas então, qual é a saída? Agostinho oferece um terceiro caminho, a única, digamos, concessão prática que ele faz: a distinção entre ocultar e mentir. Ocultar a verdade, ficar em silêncio, agir com prudência, isso não é o mesmo que dizer uma mentira, que é um ato positivo de criar uma falsidade. O próprio Cristo, diz Agostinho, ocultou verdades de seus discípulos, mas nunca, jamais, disse uma mentira para eles. E quem é o herói que personifica esse caminho? O bispo Firmo de Tagaste. Pressionado para revelar onde estava um homem que ele escondia, Firmo não mentiu dizendo ele não está aqui, nem o traiu. Ele respondeu: não posso mentir, nem posso entregá-lo. Ele escolheu a tortura no lugar do pecado. Esse é o modelo de Agostinho. E assim a gente chega à conclusão onde todos esses fios se conectam. A doutrina de Agostinho não é só sobre uma regra, é sobre a integridade fundamental da alma humana. Então, o que a gente leva disso tudo? A doutrina de Agostinho não é só uma proibição, é um chamado triplo. Primeiro, um chamado à unidade interior, para curar aquela fratura do coração duplo e alinhar o que a gente fala com o que a gente é. Segundo, um chamado ao martírio da verdade, ter a coragem de preferir o sofrimento ao pecado, como fez Firmo. E por fim, um chamado ao amor verdadeiro, que entende que o maior ato de caridade não é proteger o outro com uma mentira, mas oferecer a ele o bem eterno da verdade. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se Agostinho estiver certo, e a mentira for essa ruptura tão profunda com a realidade, com a gente mesmo e com Deus, o que será que a prática oposta, uma fidelidade total à verdade, é capaz de construir? No final, tudo se resume a esta advertência solene que ecoa através dos séculos, que é o fundamento e a conclusão de toda a doutrina de Agostinho: a boca que mente mata a alma.